Hey guys, Teacher Linda here! Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Então, na aula de hoje a gente vai ver algo que é muito importante, que eu sei que muita gente quebra a cabeça por aí. Phrasal verbs. Mas, teacher, o que são phrasal verbs? Phrasal verbs são simplesmente verbos seguidos de uma preposição, ou de um advérbio, ou dos dois, e assim eles têm significados diferentes. Então, o verbo isolado significa uma coisa, mas quando a gente junta essa preposição, ou junta esse advérbio ali, tem um outro significado, na maioria das vezes, completamente diferente. Eu sempre falo para os meus alunos a importância da gente saber, não é decorar, mas realmente saber internalizar muitos phrasal verbs. Por quê? Porque quando a gente começa a usar os phrasal verbs no nosso dia a dia, a gente começa a ter a nossa comunicação aproximada com como eles falam lá fora. Porque eles usam muitos phrasal verbs no inglês falado, no inglês informal e até no formal. Tem alguns phrasal verbs que são específicos, por exemplo, de trabalho, de business. Então é muito importante a gente estar dominando alguns desses phrasal verbs. Já aviso, é simplesmente impossível saber todos. Acho que nem os nativos sabem todos, porque são inúmeros, mas os principais é importante sim. Eu sempre gosto de falar para os meus alunos que a gente tem muitas opções para falar a mesma coisa no inglês. E uma delas é com os phrasal verbs. Então eu posso falar de uma maneira e eu posso falar de outra usando os phrasal verbs. Na maioria das vezes, os nativos vão usar essa daqui, com phrasal verbs. Por exemplo, o verbo to give. To give é dar. Agora, give, se eu acrescento um up no final, vai ficar to give up. Give up já significa desistir. Tem até uma música do Justin Bieber que ele fala Aqui lembrei de outros dois exemplos que com certeza tu já viu por aí. Turn on and turn off. Turn off, ligar, desligar. Turn off, turn off, turn off. Turn sozinho é tipo virar. Então, turn on já não é virar, on é ligar. Turn off, desligar. E hoje a gente vai ver phrasal verbs de rotina. Então, phrasal verbs que a gente usa diariamente, que a gente executa diariamente. Então, não são phrasal verbs difíceis, são phrasal verbs que são realmente muito usados no dia a dia, que agora tu vai começar a usar também. Como vai funcionar? Eu trouxe um texto aqui de uma rotina hipotética minha, não é minha rotina isso aqui, mas eu quis trazer algo mais simples, de forma mais resumida, mais enxuta, mas colocando os phrasal verbs nesse texto. E a gente vai ler juntos esse texto e a gente vai entendendo o que esses phrasal verbs estão fazendo ali dentro. O legal dessa aula é que a gente vai praticar phrasal verbs de rotina, a gente vai praticar a nossa pronunciation, porque eu quero que vocês repitam o que eu for ler logo depois de mim, e também o reading de vocês, para vocês irem lendo junto comigo e ir praticando isso, interpretando, entendendo o que tá dizendo aqui. Provavelmente vai ter palavrinhas novas também, então bora. Eu vou ler, tu lê depois de mim e a gente entende o que a frase quer dizer. Hi, my name is Linda and I'm an English teacher. Let me tell you about my daily routine. Uma coisa legal, tá vendo esse let me tell you? Vocês conseguem ver que eu não falei assim, eu falei let me tell you about my daily routine. Let me. Isso a gente chama de connected speech. Então os nativos fazem muito isso. Pessoas que já têm certa dominância da língua fazem muito isso. A gente junta muitas letras, a gente junta muitas palavras para ficar mais natural, igual a gente faz no português. Agora a gente tem a impressão que eu estou falando palavra por palavra, mas na verdade eu não tô. Eu tô juntando um monte de coisa no inglês e eles fazem isso também. Então, oi, meu nome é Linda, sou uma professora de inglês e hoje eu vou contar pra vocês sobre a minha rotina. I usually wake up at 6:30 in the morning. Repete, tenta pronunciar os sons que nem eu fiz. E vamos ver aqui, a gente já tem o phrasal verb wake up. Esse phrasal verb wake up significa acordar. Então, ação de parar de dormir, abrir os olhos. Wake up! Outros exemplos aqui. She usually wakes up late. Ela geralmente acorda tarde. Ou a gente pode conjugar, isso é bem legal, a gente sempre pode conjugar os nossos verbos. Tá vendo que eu coloquei aqui? She usually wakes up. Quando a gente tem que conjugar, é sempre esse primeiro. Então, no presente, que a gente precisa, por exemplo, com he, she, colocar esse S, vai vir no wakes, não no ups, não é wake ups. Não, she wakes up. E eu posso conjugar no passado também. She woke up late and missed the bus. Ela acordou tarde e perdeu o ônibus. She woke up. Então, phrasal verb a gente conjuga, sim, mas é sempre o verbo em si, não a preposição ou o advérbio. Então, wake up é acordar, ação de abrir os olhos, parar de dormir. So, I usually wake up at 6:30 in the morning. I get up, I get ready, I put on my clothes, and then I do my makeup. Aqui eu usei 3. I get up, get ready, and put on my clothes. O que significa get up? Se o wake up é acordar, o get up é levantar. Então, acordar, wake up, levantar da cama, get up. A gente tem ali o get ready, que se tu é menino, eu sei que tu sabe o que é o get ready.
Get ready with me. Oi meninas, get ready with me pra jantar com as minhas amigas. Oi meninas, get ready with me pra não sei o que. Get ready é se arrume. Então eu me arrumo. Yes? Então essa trend que a gente faz lá no TikTok, no Instagram, principalmente as meninas, mas homens fazem também. Get ready with me. Então se arrume comigo. I usually need 30 minutes to get ready in the morning. Eu geralmente preciso de 30 minutos pra me arrumar de manhã. I put on my clothes. Então eu coloco, esse put on é a ação de colocar as minhas roupas. I put on my clothes. Esse put on, ele vai ser colocado não só pra roupa, sabe? Se eu quiser falar que I put on my necklace, eu posso até usar pra acessórios, necklace, colar, pra maquiagem, posso usar também. I always put on sunscreen before I go out. Eu sempre coloco sunscreen, protetor solar, antes de eu sair. Go out, sair, um phrasal verb, ele vai aparecer aqui no texto também, se não me engano. Então, get up, levantar, get ready, se arrumar, e put on, colocar. Then I do my makeup, faço minha maquiagem. Around 7, I have breakfast. Uma coisa muito importante, gente. A gente não pronuncia breakfast. Eu sei que break, que é quebrar, tem realmente esse som de break. Porém, café da manhã é breakfast. Breakfast. So, I have breakfast. Eu tomo café da manhã. I love coffee and toast. Eu amo café e torradinha. Eu mesmo. While I eat, I go over my schedule for the day. Então, ó, while, enquanto. While I eat, I go over. O que será que é go over? Schedule, a gente pode chamar de agenda, meus horários, minha agenda, no português. So, when I go over my schedule, significa que eu tô aqui, ó, revisando, dando uma olhada na minha agenda pra ver o que eu preciso fazer durante o dia. Então, é sempre assim. Eu tô aqui tomando meu café da manhã, tomando meu café, comendo meu pãozinho, e eu tô aqui, ó, na minha agenda, olhando, dando uma olhada. Ah, tá, às 9 eu tenho isso, às 10 tenho aquilo, às 1h30 eu tenho isso. Então, eu dou uma olhada, uma revisada na minha agenda. Então, go over é isso. Revisar, analisar, dar uma olhada. I always go over my notes before the test. Então, eu sempre reviso as minhas anotações antes do teste. Go over é muito legal, eu acredito que vocês vão usar bastante também. Então, primeiro parágrafo, já vimos wake up, acordar. Get up, levantar. Get ready, se arrumar. Put on, colocar. E go over, revisar, analisar. At 8, I set up everything for my online classes. I set up everything. Esse setup, ele é muito bom, ele é muito usado. Eu uso demais no meu dia a dia. É tipo preparar, configurar, organizar. Então, eu quero dizer que gaguejada que eu dei agora. Eu quero dizer que eu organizo ali, arrumo todas as minhas coisas para começar as aulas. I set up my computer before the online class. Eu arrumo, configuro meu computador, abro as coisas ali que eu preciso antes da minha aula online. Então, setup vocês vão conseguir usar bastante. Até, por exemplo, eu organizei, marquei ali a reunião. Posso falar? I set up the meeting, porque tu organizou ela. Tu está arrumando as coisas ali para fazer acontecer. Setup. I check in with my students and go through the material I will use. Aqui a gente tem dois phrasal verbs bem legais. Check in e go through. Essa palavra é meio chatinha, né? Go through. Mas não se preocupem que com o tempo a gente vai entendendo. Esse check-in, ele tem o check-in do hotel, né? Mas esse check-in nesse sentido eu quero dizer de, por exemplo, eu entro ali em contato, sabe? Eu vejo como os meus alunos estão, vejo se tá tudo certo, eu entro em contato. Dou uma checadinha neles. So, I check in. She checked in to see if everything was okay. Então, ela checou, ela deu uma olhadinha, ela manteve contato ali pra ver se estava tudo certo. She checked in. I like to check in with my students during the week. Eu gosto de manter contato, eu gosto de ver como os meus alunos estão ali, ó, durante a semana. E esse go through the material I'll use, ele é um revisar parecido com o go over, então o sentido é semelhante. Porém, o go over, ele é tipo assim, ó, eu vou revisar, vou passar o olho aqui, vou dar uma olhada, ver se tá tudo certo. Show. Agora, o go through, não. Ele é tipo assim, eu vou analisar. Vou revisar, ver se tá tudo certo para as aulas, se tá tudo completinho os materiais. Então, a diferença é realmente de intensidade. Go over, vou dar uma olhadinha aqui, ok, tudo certo, show de bola. O go through não é revisar, é realmente analisar, conferir se tá tudo certo detalhadamente, mais aprofundado. We went through the grammar rules again. Então, ó, a gente revisou, a gente passou com detalhe ali nas regras gramaticais de novo. I always go through my emails in the morning. Eu sempre passo ali, olho com atenção os meus e-mails de manhã. That's true. Então aqui, set up, que é organizar, configurar. Check in, manter um contato ali, verificar se tá tudo certo. E go through, revisar, analisar com mais detalhes. From 8:30 to 12. Essa expressão é bem legal. Eu sempre falo para os meus alunos, eu trabalho de segunda a sexta. I work from Monday to Friday.
eu trabalho das 8 às 7. 8 to 7. Esse de um lugar, de algum dia, de algum horário para outro, a gente pode usar esse from, tatatã, to, tatatã. Então aqui eu tô falando das 8h30 ao meio-dia, I give English classes. Eu dou aulas de inglês. Então é bem legal, decorem essa expressão from, to, que é de um para outro. Vocês vão usar bastante, meus alunos usam demais. I help the students figure out grammar, pronunciation and speaking. Aqui a gente tem um bem bacana. Figure out. Esse aqui é usado demais. E é uma maneira de falar, entender. Tipo, entender ali, encontrar uma solução. É bem comum também, eu tô com uma situação assim, mas vamos resolver. Let's figure it out. Vamos entender isso, sabe? Vamos ver o que tá acontecendo. Let's figure it out. Vamos entender ela. I finally figured out how to use this app. Eu finalmente descobri como usar esse aplicativo. Let's try to figure out this problem together. Vamos tentar resolver, solucionar, tipo, encontrar ali a solução deste problema juntos. Então, eu ajudo os meus alunos a entender, né, o grammar. Uma coisa aqui atrás caiu. Wait a minute. I figure it out. Então, after class, depois da aula, I get out of the computer. Eu saio do computador. Então, quando a gente quer falar entrar em algum lugar, a gente usa get in. Quando a gente quer falar sair de algum lugar, ou tipo, sair do computador, get out. Então, isso é muito interessante. É meio como se o oposto de in fosse out. Então, tudo que a gente get in, a gente get out. Então, eu saio do meu computador for a few minutes, por alguns minutos, to stretch, para alongar, and drink water. Então aqui, figure out, entender, encontrar uma solução, e get out, sair. At 12:30, I have lunch and take a short break to relax. Então, ao meio-dia, eu almoço, have lunch. Lembra que a gente viu lá em cima, tomar café da manhã, have breakfast. Almoçar, have lunch. Então, a gente vai sempre colocar esse have e a refeição para meio que tornar isso uma ação. Então, breakfast, café da manhã. Have breakfast é a ação de tomar o café da manhã. Lunch, almoço. Eu não posso falar I lunch. I lunch é eu almoço. Mas não é eu almoço, eu almoço. Então, o verbo, digamos, a ação de almoçar é I have lunch. Preciso desse have aí com as refeições. E pego ali um short break, um intervalo pequenininho pra relax, pra relaxar. Sometimes I get together with some friends to have coffee or lunch. It's a nice way to relax and chat. Legal? Get together. Get it together. Get together é tipo assim, se encontrar, se juntar, spend some time with your friends, spend some time with your family. So I get together with some friends to have coffee or lunch. Eu às vezes me junto com os meus amigos para tomar um cafezinho ou para almoçar. It's a nice way to relax and chat. É uma maneira legal de relaxar e bater um papinho furado com as friends. Então, get together, se juntar. Bem legal, vocês vão usar bastante isso. In the afternoon, I usually get back to work. De tarde, eu geralmente get back, eu volto. I get back to work, então eu volto pro trabalho. Eu posso falar também, por exemplo, let's get back to studying after the break. Vamos voltar a estudar depois do intervalo. Let's get back to studying after the break. Então, esse get back to é voltar. Yeah, só que eu estou usando get back to work. Mas eu posso falar get back to class. Get back to é um verbo ali. Whatever. I may have more classes or prepare new lessons. Esse I may é um modal verb. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma aula bem aprofundada de modal verb. É algo bem legal, que muda completamente o nível de inglês de quem domina também. Mas é tipo assim, ele vai expressar uma possibilidade. Então, eu talvez tenha mais aulas ou prepare novas lições, novas aulas para os meus alunos. Prepare new lessons. I also check up on my students' progress and go through some materials again if needed. Então, aqui depois apareceu o go through, que a gente viu lá em cima. Então, que eu reviso, analiso algum material, caso seja necessário. Mas aqui no início a gente tem I also check up on my students' progress. Então, o que seria esse check up on my students' progress? Esse check-up, a gente fala, eu preciso, início do ano, precisa de um check-up. A gente fala em português, precisa de um check-up. Que é, tipo ali, verificar se tá tudo certo com a minha saúde, meus momentos. Aí ver se tá tudo certo com a minha saúde e tudo mais. E quando a gente tá falando em inglês, check up on, é isso aqui também, mas é verificar como alguém tá, verificar como algo está. Então eu gosto bastante de verificar o progresso dos meus alunos, dar uma analisadinha ali, ver como tá o progresso, como tá indo. So I like to check up on my students' progress. She checked up on her plants while she was away. Então, ela checou as plantas dela enquanto ela tava fora. Ela ficou de olho ali e viu como é que as plantas estavam. Yes, I can check up on my dogs. You can check up on your kids. Whatever. You can check up on anything you want. Get back to
voltar. Check up on, verificar como algo, alguém está. E go through, apareceu aqui de novo, a gente já tinha visto lá em cima. Revisar, analisar com mais detalhes, assim, prestando mais atenção. Around 5 p.m. I go to the gym to work out and take care of my health. Bem legal essa frase. Então, around, tá vendo que no parágrafo, o editor marca ali pra gente, mas no parágrafo 2 e 4 a gente usou at. At 8, at 12:30, que é tipo assim, às 8, ao meio-dia e meia. Quando eu quero falar, ali pelo não sei o que, então, pelas 5 da tarde, around, eu não preciso usar o at. Então, no português a gente às vezes fala, né, às 3 eu tenho aula de inglês, mas depois ali pelas 4 e pouca eu vou pra academia. So, around. So, around 5 p.m. I go to the gym, eu vou pra academia to work out. Work out é o verbo treinar, se exercitar, e na maioria das vezes tá relacionado já à academia, tá? Não sei, mas na maioria das vezes ele é usado bastante nesse sentido. Why don't you work out at the gym? Workout, ele tem outros sentidos também. Ele pode ser, por exemplo, funcionar. Tipo, putz, eu não sei se isso vai funcionar. This is gonna work out. Tipo, eu não sei se isso vai dar certo, se isso vai funcionar, sabe? Mas nesse sentido aqui, vamos focar nesse aqui, que é de treinar. Então, I usually work out in the evening. She worked out. Ó, que eu conjuguei no passado. She worked out. She worked out for an hour this morning. Ela treinou, ela se exercitou por 1 hora essa manhã. Yes, workout é isso. I go to the gym to work out and take care of my health. Olha só que a gente tem um take care. Take care significa cuidar. Health, saúde. Então eu vou pra academia pra me exercitar e cuidar da minha saúde. And then my mental health as well. E a minha saúde mental também. Take care é cuidar. Then I come back home and have dinner around 7. I come back. Que eu coloquei o casa, né? Mas o come back, ele é o voltar. Então, come back home, voltar pra casa. Mas se eu estiver no trabalho, né? Eu volto pro trabalho. I come back to work. Como eu tô em casa, I come back home. So, I come back home at 6 p.m. every day, por exemplo. Eu volto pra casa às 6 da tarde todos os dias. Posso conjugar no passado. O passado de come é came. They came back home after the trip. Eles voltaram pra casa depois da viagem. E aí, aqui que a gente viu, have breakfast, tomar café da manhã. Have lunch, almoçar. E aqui, have dinner, jantar. Isso é legal e eu sei que bastante gente esquece, tá? Eu não posso falar I dinner. Dinner é eu jantar. Pra falar jantar de a refeição, né? Pra falar que eu janto, I have dinner. At night, I like to wind down by reading a book or watching something in English. Wind down, esse é muito legal. Eu sempre usei muito, sempre escutei meu pai falando muito e eu sempre vi que muitos alunos meus não usavam. E eu comecei a colocar isso no vocabulário deles e eles estão usando direto, tá sendo bem legal. Mas aqui, ó, I like to wind down by reading a book or watching something in English. Então eu gosto de relaxar, me acalmar, começar a desacelerar lendo um livro ou assistindo alguma coisa em inglês. Então esse wind down tem esse sentido. Sabe quando termina tudo e aí precisa começar aqui, ó, se acelerar, acalmar, diminuir o ritmo pra ir dormir? Wind down. She winds down by listening to music. Então ela relaxa, ela desacelera ouvindo uma música. I like to wind down with a good book. Eu gosto de relaxar e desacelerar com um bom livro. Wind down. Pelo amor de Deus, esse é muito legal. Usem. Sometimes I write down ideas for my next classes and look up new activities. Bem legal esses dois phrasal verbs aqui, eu uso bastante. Então, às vezes, sometimes, I write down ideas for my next classes. Esse write down, ali pelo write, a gente já consegue ver que é escrever, tá? Né? Mas, tipo, não... Me confundi, me bananei aqui no português, meu Deus. Mas a gente consegue ver que write já tem esse escrever. Mas eu diria que a tradução não é escrever, é tipo anotar. Yes? Então, por exemplo, posso falar para os meus alunos, please write down the homework. Por favor, anotem o homework. Não necessariamente precisa ser aqui, né? Pode ser aqui, eu posso anotar onde eu quiser. Write down, anotar. E a gente tem esse próximo, or look up new activities. Esse look up é muito legal. Esse look up, ele é tipo assim, pesquisar. Então, eu posso pesquisar novas ideias no Google, posso pesquisar novas ideias no chat GPT, posso pesquisar novas ideias, sei lá, com os meus teachers. Look up é pesquisar algo em algum lugar. Então, por exemplo, I need to look up this word in the dictionary. Eu preciso procurar essa palavra no dicionário. I need to look up this word. He looked, conjugando no passado, só colocar o ed. He looked up some recipes online. Recipe é receita. Então, ele procurou algumas receitas online. E ele é o procurar, tipo assim, eu não posso falar, tô procurando as minhas chaves. I'm looking up my keys. Não. Esse é o look for. Eu confundi a cabeça de vocês. Mas look for, ele é por procurar, assim, em geral. I'm looking for my keys. O look up, ele é o procurar, geralmente, de pesquisar algo, sabe? Pesquisar alguma informação,
procurar por algo no dicionário, no Google, no artigo, eles têm essas diferenças. And finally, I go to bed around 10:30 p.m. and rest and get ready for the next day. Então, finalmente, I go to bed around 10:30 p.m. Eu vou pra cama pelas 10h30 to rest, pra relaxar e pra me arrumar pro próximo dia. And get ready for the next day. Get ready, que a gente viu lá em cima. Se arrume comigo, arrume-se comigo. Então, get ready. Yay! Então agora eu quero que vocês pausem aqui. Eu quero que vocês leiam esse texto sozinhos agora, em voz alta. Se vocês quiserem, vocês podem ir traduzindo. Pode ser escrevendo, pode ser só lendo assim na cabeça de vocês. Quero que vocês tentem realmente entender tudo que tá aqui. Quero também que vocês compreendam mesmo, não é decorar, compreender o que cada um desses phrasal verbs está fazendo aqui, então qual que está sendo a função deles aqui. E depois que vocês fizerem isso, vocês dão um start de novo na aula, que agora a gente vai fazer uma practice, a gente vai praticar. Eu tenho aqui algumas frases bem semelhantes com as que eu coloquei ali na minha rotina, e eu vou falar essas frases para vocês em português. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. E eu quero que vocês me traduzam essa frase do português pro inglês usando um dos phrasal verbs que a gente viu. Então, usando o phrasal verb que mais se encaixe nessa situação, tá? Então, vamos fazer um de exemplo aqui. Todos os dias eu preparo meu computador antes do trabalho. Como que eu falaria isto em inglês? Todos os dias eu preparo meu computador antes do trabalho. The answer is, I set up my computer before work every day. Então tá vendo aqui, ó, eu só traduzi realmente a frase. Ali eu preparo meu computador, a gente viu que o preparar, configurar, a gente pode usar o setup. So I set up my computer every day, ou before work every day. E essa daqui, bem simples. Eu acordo às 6:30 da manhã. How do I say that in English? I believe in you. You know it, you know it. I wake up at 6:30 in the morning. Depois que eu acordo, eu me levanto e me arrumo pro trabalho. After I wake up, I get up and get ready for work. Eu sempre visto as minhas roupas antes do café da manhã. How do I say that? Como eu falo isso? I always coloco, put on my clothes before breakfast. I always put on my clothes before breakfast. Bem parecida com o que eu falei lá. Às vezes eu me encontro com os meus amigos para almoçar. Às vezes eu me junto com os meus amigos para almoçar. Sometimes I get together with my friends to have lunch. Or sometimes I get together with friends to have lunch. Eu me exercito 3 vezes na semana. Tipo ali, ó, eu treino, faço exercícios 3 vezes na semana. Easy peasy lemon squeezy. I work out 3 times a week. I work out 3 times a week. Pra gente falar frequência, eu posso fazer uma aula de adverbs of frequency mais pra frente, mas a gente fala assim, 2 times a week, 1 time a week, 2 times a week, 3 times a week. A gente tem uns macetes legais também que eu posso mostrar pra vocês em outra aula. Como que eu falo que eu volto pra casa depois da academia? I come back home after the gym. Eu volto, I come back. I come back home after the gym. And the last one, eu anoto ideias para os meus próximos projetos. Eu anoto ideias para os meus próximos projetos. Tell me. I write down ideas for my next projects. I write down, tá vendo que eu já juntei? I write down ideas for my next projects. Yay! And that's it for today, guys. É hoje por isso. Eu acho esse tópico muito legal. Eu acho que vocês realmente precisam praticar esses phrasal verbs para que se torne algo natural para vocês e vocês consigam realmente colocar isso no dia a dia de vocês. Vou desafiar vocês a colocar aqui, ó, nos comentários, a tua rotina usando pelo menos, assim, ó, chutando muito baixo, porque eu sei que tu não consegue usar todos, mas pelo menos uns 7, tá? Pelo menos uns 7 phrasal verbs que a gente viu aqui. Quero que tu coloque aqui embaixo, falando sobre a tua rotina. Então faz isso, eu vou corrigir todos, vou tirar a dúvida de todos, e é bem importante esse tópico, eu tô animada, espero que vocês gostem da aula. Não se esqueçam de curtir aqui o vídeo, de compartilhar com vô, pai, amigo, amiga, uncle, grandma, brother, sister, friend, boyfriend, girlfriend, whatever. Compartilha, deixa o like, se inscreve aqui no canal. E além de colocar aqui nos comentários essa atividade, me diz também que tipo de vídeo tu gostaria que eu gravasse aqui pro YouTube. Com uma dúvida que tu tem, algo que tu sente mais dificuldade, tu acha que com a minha explicação facilitaria. And that's it, fica aí com um finalzinho onde eu vou dar uma diquinha pra vocês. E se tu quer continuar aprendendo inglês de um jeito extremamente leve e prático, que funciona na vida real,
Vem conhecer o Método que não é nada mais, nada menos que o nosso curso completo que te leva do zero até a comunicação, peça por peça, no seu ritmo e sem enrolação. O link para saber mais está aqui na descrição, ou tu pode só escanear o QR Code que está aqui na tela. Bora nessa juntos, porque eu tenho certeza que o inglês ainda vai abrir muitas portas na tua vida.